Olá, gente, boa noite. Nós estamos aqui na nossa penúltima live da Vem Week, hoje com uma convidada super especial, a fisioterapeuta Gabriela Tosta, que vai entrar daqui a pouquinho para a gente conversar. Mais uma live da Vem Week, que já começa semana que vem. Para quem não tá sabendo o que é a Semana das Veias, a Vem Week é uma semana que a gente vai ter atividades pelo mundo inteiro para conscientização da importância de doenças venosas e linfáticas, tá? Eu tô esperando só rapidinho aqui que a Gabi já vai entrar e a gente vai poder conversar muito. E a fisioterapia é uma grande aliada no tratamento de várias doenças vasculares, principalmente lipedema, linfedema e doenças venosas também no pós-operatório. A Gabi tem resultados maravilhosos, ela é de São Paulo, ela trabalha no Instituto Belzac, então eu conheci a Gabi desde a época da minha residência e ela tem resultados maravilhosos e ela vai conversar, né, juntamente comigo aqui com vocês sobre a importância dessa parceria da fisioterapia com a cirurgia vascular no tratamento dessas doenças, tá bom? Eu tô só esperando ela entrar aqui, ela disse que ela já estava entrando. E aí a gente já consegue conversar, tá bom? Mandaram várias perguntas na caixinha, perguntas super interessantes. Perguntaram se as varizes, se elas substituem, se elas diminuem quando a gente faz drenagem, quando a gente faz fisioterapia, e a gente vai perguntar isso para ela. Perguntaram também na caixinha se o fato de você, às vezes, ter uma insuficiência de safena, um probleminha na safena, se você faz o tratamento fisioterápico, se você pode evitar a cirurgia com esse tratamento fisioterápico. Quero ouvir a resposta dela em relação a isso também. Ó, a Gabi entrou, então deixa eu chamar ela aqui. Vou convidar ela. Tô convidando aqui, peraí. Você pode solicitar também, viu, Gabi? Põe assim, pedir para participar. Tô apertando aqui, mas não sei porque que não tá indo. Já apertei aqui convidar. Aí eu preciso só que você aceite, tá, Gabi? Assim que você aceitar, a gente consegue que você entre aqui, aí você fica numa telinha aqui embaixo, tá bom? Se você tiver com alguma dificuldade, me fala, tá? Mas eu apertei aqui, eu pedi uma solicitação para você entrar na live, você tem que aceitar, tá bom? Do ladinho da live tem um negocinho assim, pedir para participar. Você pode pedir para participar também. Não sei se é porque você tá no computador, você falou para mim que ia entrar no computador, mas eu não tô conseguindo te chamar para participar. Então, tô dando ok aqui. Então, só lembrando que essa é a penúltima das nossas 5 lives. E a nossa última live vai ser com a doutora Maria Letícia, que é neurologista, para conversar com a gente um pouquinho sobre causas neurológicas de dores nas pernas, né? Então, será que dor nas pernas é só varizes? A gente já viu aqui a interface do tratamento da cirurgia vascular com a reumatologia, com a ginecologia obstetrícia, com a dermatologia nessa terça-feira com a doutora Tassiana. Hoje vamos falar com a Gabi, que é fisioterapeuta, e na terça-feira, fechando essa maratona aí de lives, vai ser a doutora Maria Letícia, que é neurologista, para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, tá bom? Eu vou mais uma vez tentar convidar a Gabi, que não tá indo. Deixa eu ver aqui se às vezes eu mandando uma mensagem, se a gente consegue. Vou pedir para ela entrar pelo celular, porque aí eu acho que eu consigo convidá-la. Eu acho que o problema tá sendo porque ela entrou pelo computador. Eu acho que deva ser esse o problema. Vamos ver agora. Recente do Instagram. Fala que você precisa da versão mais recente do Instagram para participar, viu, Gabi?
Acho que se você entrar pelo celular vai dar certo. Acho que o problema é porque você entrou pelo computador, viu? Eu tô te chamando aqui e tá dando isso, convidar. Aí parece assim, precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Será que não consegue dar uma atualizada, Gabi, para ver o que foi que aconteceu? Bom, enquanto isso, enquanto a Gabi, ó, deixa eu botar aqui de novo, tentar convidar de novo. Beleza. É, aparece isso. Precisa de uma versão mais recente do Instagram para conseguir participar. Mas enquanto isso, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui um slide super interessante que a Gabi compartilhou com a gente, né? Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui uma fotinho para poder vocês olharem, tá? Olha, tem todas as perguntinhas do Story estão aqui, mas uma das perguntas é se quem tinha erisipela, quadro infeccioso, podia fazer a fisioterapia, né? Outras perguntas que fizeram, quais são esses exercícios tal de miolinfo alguma coisa, que eu acho que é miolinfocinéticos. E aí ela vai responder também, tá? Eu continuo aqui no aguardo. Ela foi, eu acho que só atualizar e já já ela volta e a gente já inicia. Vai dar tudo certinho. Eu tô tentando ver se eu consigo compartilhar com vocês essa imagem, uma imagenzinha super legal. Ó, agora ela pediu. Pronto, vai dar certo. Ok. Olá, tudo bem? Olá, deu certo. Agora deu. Eu estava Ai, tentando que bom. pelo computador, não abria. Não, eu desconfiei que fosse, ainda bem que você me disse, porque senão eu não ia ficar, não ia saber, mas como você tinha me dito antes que ia entrar pelo computador e eu vi que eu não estava conseguindo convidar, eu falei, é por isso, é porque às vezes a versão do computador, ela não é a mais atualizada e a do celular é. Aí eu não sei se estava habilitada. Eu acredito que seja por conta disso. Mas bom, primeiramente, boa noite, Gabi. Quanto Boa tempo, que noite, tô com saudade. saudades também, saudades. Tudo bem? Bom, então, Joia. como eu falei, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Então, como eu já estava conversando antes mesmo de você aparecer aqui, né? Essa é a quarta de 5 lives que a gente está fazendo da Semana Internacional da Veia, a Vein Week, que é da VWIN, uma fundação sem fins lucrativos, que criou essa semana para conscientização da importância das doenças venosas e linfáticas, né? Eu acho que Gabi, mais do que ninguém, sabe a importância dessas doenças, o impacto que elas têm na qualidade de vida das pessoas que são portadoras dessa doença e como também elas são ainda desconhecidas, mesmo elas sendo tão prevalentes como, às vezes, chegarem a cometer até 80% de certas populações. E mesmo assim, muita gente ainda não sabe, muita gente não sabe nem o que é linfedema, nunca nem ouviu falar de lipedema, né? E essas doenças, elas estão muito presentes no nosso dia a dia e é importante que as pessoas saibam, né? A população saiba. Então, essa live aqui ela é mais voltada para a população, Gabi, uma linguagem mais simples para todo mundo que possa entender. Apesar de que você vai ver a pergunta aí, meus seguidores, eles gostam umas perguntas aí difíceis, né? Mais complicadinhas, mas é bem legal porque aí a gente pode saber o que, que as pessoas, né, têm de dúvida mesmo sobre esses Com assuntos, né? certeza. Então, a Gabriela Totti, como eu falei, ela é de São Paulo, fisioterapeuta, trabalha no Instituto Belzac, foi assim que eu a conheci, e tem resultados excelentes, maravilhosos. Muito obrigada, Gabi. Boa noite, e vamos começar a nossa conversa, né? Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar, Nath. Parabéns pela iniciativa. E eu sou Gabriela Tosta, sou fisioterapeuta vascular, já trabalho nessa área há 17 anos, né? Trabalho com o Dr. Sérgio aqui já há quase 10, né? Fui, posso dizer assim, fruto da doutora Cleusa, que me ajudou muito aí na minha formação, né? Principalmente nessa parte de linfologia e também na parte de feridas. E tenho, né, isso é uma área que eu amo, né? A parte linfática, eu sou apaixonada por ela. E hoje, quando eu estava me preparando, eu
estava com o paciente na maca e pedi para ele assim, entra, o que você gostaria de perguntar? Fala para mim. Ele falou, não, eu gostaria de falar. Eu falei, então, o que você gostaria? Ele falou, eu gostaria de falar que uma vez eu fui no médico, ele disse para mim assim, você lesou o seu linfático por causa de uma erisipela, né, por causa de uma infecção na perna, e nunca mais vai ser igual de novo. Sua perna vai ficar inchada para sempre e pode desistir. E essa foi a fala dele, que ele falou. Então, isso me marcou. Eu falei, nossa, olha coitado, né? Que ponto que chegou, né? Então, era isso, né? É isso. A gente tem muito para acrescentar e dar qualidade de vida, assim, para o paciente, né? São resultados maravilhosos que a Físio pode trazer. Sim. Eu acho que, principalmente com pacientes linfáticos, Gabi, que são tratamentos mais longos, né? E que existem quadros de remissão, mas existem quadros de exacerbação com piora também. É importante que a gente explique para o paciente que é uma terapia contínua, mas que tem sim como melhorar, né? Mas que o paciente, eu sempre falo assim, olha, segura na minha mão e não desiste, que se você não desistir de cá, eu não desisto de lá e vai dar certo. Uma ONG, essa semana, uma ONG de lipedema, ela postou assim, que a fisioterapia é o único casamento sem divórcio que o paciente vai ter de abraçar. Então, realmente, pegar na mão, eu falo muito assim, vamos junto, que nós estamos numa ponte e nós vamos atravessar junto, né? Exatamente. Vai ter momentos assim, claro que vai ter momentos de alta, momentos de volta, e cada um vai entendendo a sua patologia e como lidar melhor com ela, né? Com certeza. Então, já começando aqui cirurgicamente, assim, né, nas perguntas, uma das primeiras perguntas que me fizeram aqui é se todo mundo que tem varizes precisa fazer fisioterapia. E eu vou acrescentar uma pergunta minha mesmo. Quando que o paciente deve procurar o fisioterapeuta vascular, tá? E aí, dessa forma, sempre a primeira pergunta da live é assim, quando o vascular encaminha para o físio e quando que o físio encaminha para o vascular, né? Então, assim, quem são as pessoas que devem procurar atendimento com um fisioterapeuta vascular? Então, primeiramente, ele sempre vai chegar se ele já tem algum tipo de inchaço na perna, né? Ele nunca vai chegar com a perna sequinha, eu vim aqui fazer uma prevenção. Aí eu vou querer usar uma meia, né, de presente. Eu já quero usar uma meia sem ter nada. Isso é raro, né? Sim. E ele vai chegar sempre com algum tipo de edema, né, de inchaço na perna, desconforto, queixando peso, né? Então, assim, eu falo que 90% vai ter já o edema instalado. E aquele restante que vai ser encaminhado pelo vascular vai ser aquele paciente que não tem edema, mas tem alguma restrição de movimento. Tem alguma falha de bomba, né? Falha de musculatura, que precisa trabalhar a liberação da mobilidade do tornozelo dele. Está mancando por algum motivo, e isso está causando também o inchaço nas pernas. Então, geralmente vai ser esse daí que vai chegar. Ou num pós-operatório, né? Um pós-operatório de varizes, num pós-operatório de cirurgia plástica, ou um paciente de ferida, né? Que abriu ali depois que né? De algum evento. Então, seria esse aí mesmo que chegaria. Então, assim, uma gama muito grande, né, Gabi? Então, eu até brinco que praticamente todos os meus pacientes eu encaminho para fisiovascular. Todos eles, todos os pacientes vasculares podem sim se beneficiar com o auxílio da fisioterapia, né? Então, seja aqueles pacientes, como ela falou, que têm feridas e que tem uma redução de mobilidade no tornozelo, que aí vai ser uma fisioterapia mais focada na parte motora, da recuperação motora, seja aqueles pacientes de pós-operatório de varizes, que aí é justamente para auxiliar na recuperação dessa cirurgia, né, ser mais rápido, uma recuperação que seja mais indolor e que seja com menor índice de complicações, também é legal, né? Nath, eu assisti sua live aí de varizes pélvicas, né, que também é uma intervenção que a gente pode ajudar vocês. O paciente, né, a gestante muitas vezes tem muita dor, muito desconforto associado ao edema. A gente consegue sim ajudar trabalhando o edema e ajudando nas compressões do assoalho pélvico. Então, consegue dar conforto, né, durante essa gestação, até ela poder ganhar o neném e poder intervir, né? Isso, e até preparar, né, para o parto, né? Existe essa fisioterapia pélvica. Sim. Como eu digo,
Então, assim, é o que eu falo, todos esses pacientes, eles podem sim se beneficiar. A maior parte dos pacientes que já chegam para a gente, como ela falou, também já tem um grau de inchaço, então eu sempre explico os benefícios, né, de fazer um acompanhamento em conjunto com a fisioterapia. Outra pergunta que me fizeram, Gabi, pode fazer drenagem linfática estando com erisipela? Não na fase inicial, né, Nath? A gente Uhum. aguarda, então, a medicação, né? Vocês vão medicar. Então, após aí uns 10 dias de uso da medicação, já pode começar, assim, o tratamento, né? Então, o Certo. enfaixamento. Mas a compressão, ela já pode ser usada logo no início, né? Então, assim, a Certo. drenagem linfática, a reabilitação, a pressoterapia, ela segura o tempo do uso da medicação. Mas o restante a gente pode já começar, que seria a compressão, né? E os exercícios de bomba, né? Sim, sim, com certeza. O Então, que são os exercícios essa de bomba para movimentação fazer? pode dar uma certa piorada, né? No início inicial, É, mas a sim, compressão a já dá para compressão, fazer sim. isso. Mas aí, Certo. Pode não, não. falar, pode falar. Não era isso, era a questão mesmo da compressão e o que, na hora que eu falei de exercício, seria mais o ponta de pé e o caminhar, né? Não exercício, musculação, caminhada, nada, né? Sim, Não é academia. tá certo. Outra pergunta que fizeram aqui: a drenagem linfática é o melhor método para tratar o linfedema? Não, não é. Então, o linfedema, o tratamento do linfedema, basicamente não é drenagem linfática, né? Terapia compressiva. Mas a associação de drenagem linfática, o trabalho a gente chama de anastomose, que é fazer uma região que não estava drenando, drenar para a região que está com déficit, doente, né? E todos os exercícios miolinfocinéticos, isso sim é o tratamento do linfedema. Drenagem linfática sozinha não trata nada. Tá certo. Então, assim, é importante para vocês saberem. Vamos conversar um pouquinho também sobre o que é o linfedema, né? O linfedema, ele entra como uma das causas de inchaço, né? De inchaço das pernas, mas que ele vem por conta da linfa. Então, a gente conhece muito bem dois tipos de circulação, que é as artérias e as veias. Mas a gente tem uma terceira circulação, que é a circulação linfática. E essa circulação é aquela que vai tirar a água das células, não só fazer essa mobilidade, né, de tirar a água, de fazer o controle desses líquidos, como também de fazer uma modulação das células de defesa. Então, por isso que quando a gente tem infecção, né? Quando a gente tem qualquer coisa infecciosa, geralmente a gente fica com uma íngua, né? Que todo mundo chama de famosa íngua, que é a linfadenomegalia, que pode ficar na região inguinal, pode ser aqui, dependendo da área, né? Que é justamente aquela região que produz as células de defesa, está trabalhando mais e fica bem grande e fica inflamada, né? Então, por isso que também na erisipela geralmente tem íngua. E aí o que acontece é que quando a gente nunca percebe esse sistema, porque ele é pequenininho e ele trabalha muito bem, mas quando ele deixa de trabalhar, né, Gabi, é uma verdadeira dor de cabeça, né? Sim. Uma das principais coisas que podem causar a disfunção do linfático é a tal da erisipela, né? Que é a infecção que pode atingir os linfáticos. Mas outras coisas podem acontecer também no linfático. Pode ser um defeito de nascença do linfático, né? Pode ser uma deficiência primária, uma alteração genética, pode ser após tratamento de radioterapia por câncer, ou às vezes aquelas cirurgias que tiram os linfonodos. Por quê? Porque se tira os linfonodos, tira aquela área de drenagem, né? Então Ô, fica. Nath, é até interessante, né, abordar isso aí, porque a mulher que passou pela mastectomia, né, o esvaziamento, né, a mulher que teve o câncer de mama, é possível a gente tentar uma profilaxia, né? Já tem trabalhos Como mostrando que se ela usa seria? braçadeira. Como seria, Gabi? Então, a braçadeira em uso, né, preventivo, ela Uhum. 8 horas por dia, durante 8 meses, ela trouxe muitos benefícios, né? Então mostra que reduziu bastante o índice de linfedema de braço, né? Do inchaço do braço. Então Após. é uma Então, tipo, fazer uma preparação antes da isso. cirurgia. A mulher, Que legal. porque geralmente elas não vão inchar imediatamente, né? Elas vão Uhum. inchar logo depois. Tem mulher que vai ser um ano depois, tem mulher que é imediatamente. Então, assim, para todas seria ideal a prescrição para prevenir, né? Malha plana, e ela faria exercício. Então, 8 horas por dia.
Se a gente pensar 8 horas por dia é bastante, mas se a gente pensar que a gente pode prevenir um edema para o futuro, seria muito interessante, né? Com Então, certeza. realmente, Muito, muito ninguém, legal. E eu não sabia, não tá é? vendo? Aprendendo aqui nessa live. Muito legal essa Não, informação. e eu tô usando, né? E eu tô usando. E você não teve, né? Não ficou com Não, não, inchaço pós. meu braço tá zerado, Ah, zerado. perfeito, ótimo. É, ela teve uma paciente que perguntou assim, mas não dói muito, doutora, fazer uma drenagem após uma cirurgia de varizes tradicional? Dói, Gabi? Nada, não dói nada, é confortável. E a drenagem linfática, no geral, ela não pode doer. Se ela doer, é massagem modeladora, não é drenagem linfática mais. Exatamente. E hoje a É gente até uma tem pergunta aqui, é uma das é, próximas perguntas se era a mesma coisa. e hoje a gente tem a pressoterapia, com pressoterapias de muita qualidade, né? Então, hoje a pressoterapia que a gente usa em consultório é uma pressoterapia alemã, que ela vai imitar a drenagem de Vogue. Então, é uma drenagem terapêutica dentro da máquina, e ela é controlada, a pressão é controlada a cada câmara, a região onde foi feita as incisões está protegida. Então, é para o paciente ter conforto. Não dá para fazer um pós-operatório e sentir dor, né? Com certeza. Essa que você está falando, a pressoterapia, é aquelas botas Aí as que botas. fazem Então, compressão? exatamente, elas estão muito na mídia aí por causa hoje do lipedema, são essas botas de compressão pneumática, que você entra dentro, o atleta já usa muito, né? E aí Uhum. elas vão insuflando do seu pé até o seu abdômen, fazendo movimentos bem rítmicos, bem devagarinho, né? Então é bem confortável pós-operatório, sim. E o que os pacientes relatam é que entram com dor e saem sem dor, né? Exatamente. Ó, a Biazinha tá até falando aqui, ó, não só não dói, como ajuda muito. É, Pacientes amam. E isso é bem verdade. Eu recentemente passei por uma cirurgia plástica, não uma cirurgia de varizes. E o melhor momento do meu dia era a hora que a fisio ia fazer a drenagem. dá Porque muito você alívio, né? dá um alívio naquela sensação de inchaço, né, na região dolorida. Não, é maravilhoso. Não, assim, vou te dar o meu relato pessoal, não da perna, mas assim, de outra região que eu operei, que foi o abdômen, e não tive isso assim de doer. Foi assim, Bem realmente dá um confortável. alívio. É confortável, aumenta o conforto e é imediato. Quando ela está começando a drenagem, já do meio para o final, você já começa a sentir um alívio e quando acaba a sessão, você já está se sentindo muito melhor, na O único verdade, né? Então, às vezes eu desconforto é a vontade de fazer xixi no final, né? Que aí Isso, você vai querer sim. só. Sim, sim. No final, sempre levanta para fazer aquele xixi. É, Outra pergunta que acho que já pode responder, que a gente até entrou, se massagem e drenagem é a mesma coisa. não é, né? Então, a drenagem vai ser movimento, primeiro vai ter o esvaziamento dessa região que a gente chama de região de linfonodos, né? Então a gente vai no pescoço, na axila, né? Na região das virilhas, na região atrás do joelho, e depois você vai fazendo movimentos, né? Para você levar essa linfa, mas deslizamento da pele. Quando a gente fala da massagem, a gente vai falar de movimentos mais vigorosos, né, para ativar a musculatura, para ativar alguns pontos dolorosos. Então, é totalmente diferente, né? E tem pacientes que é muito complicado você fazer a massagem num pós-operatório, por exemplo, uma cirurgia plástica, né? Como é que você vai ficar mobilizando tanto, né? Ou amassando um tecido que está todo machucado, né? Complicado. Inclusive, e em relação aos pacientes, já eu que vou aumentar aqui a minha dúvida, e em relação aos pacientes com lipedema, Gabi? Porque com lipedema são pacientes que a gente sabe que tem uma sensibilidade dolorosa, né? Um limiar de dor muito mais baixo. Então, já teve casos de pacientes relatarem para mim e falar assim, doutora, eu não fiz a drenagem porque eu não aguento. Eu acho que dói muito, então são aqueles pacientes que é mais sensíveis, que na hora de eu fazer o exame de Doppler não aguenta nem que eu aperte na perna, que não trisque, né? E é uma das coisas, um dos sintomas bem característicos do lipedema mesmo, né? Aquela sensação dolorosa que não bate com o que a gente vê no exame físico, né? Como que a gente faz nesses pacientes? Como você costuma abordar? Então, o lipedema, a pressão pneumática, ela veio mesmo para ajudar nessa questão, porque a gente consegue trabalhar vários níveis de pressão, né? Então, eu consigo, tá me incomodando, eu consigo abaixar, ou tá tranquilo, eu consigo aumentar. E a Entendi. gente consigo também trabalhar com
os enfaixamentos, passando faixas nas regiões para estabilizar e depois conseguindo mobilizar esse tecido. Então, a drenagem linfática no lipedema depende de onde é a dor dele. Então, lógico, vai ter o esvaziamento linfonodal, porque isso geralmente o lipedema não queixa, mas a parte de mobilização do tecido, a pressoterapia vai atender melhor. E também vai garantir uma pressão muito mais eficiente, né? E aquelas plataformas vibratórias, você gosta de usar? Gosto da oscilatória. A plataforma vibratória, dependendo da vibração, na própria máquina o paciente já vai queixar dor. Mas na oscilatória não. Então é muito mais confortável receber a oscilação no tecido e para o lipedema o resultado é melhor também, porque eu vou inflamar menos o tecido, né? Não vou inflamar, eu vou vibrar. Entendi. E em relação, por exemplo, você orienta esses pacientes com lipedema que façam exercícios aquáticos? Você acha mesmo que tem uma melhora? Porque os estudos comprovaram que é um dos exercícios que é mais indicado, né? Porque quando o paciente está imerso na água, ainda tem a pressão hidrostática para ajudar esse retorno venoso. Vai ganhar uma meia dentro d'água. Exatamente, é como se estivesse de meia lá dentro, né? E então, aí você orienta que esses pacientes façam isso, uma hidro ou uma natação, alguma coisa, esses esportes aquáticos? Então, oriento o esporte aquático. Hoje eu gosto muito do deep running, que é aquela corrida dentro da água, porque para os pacientes mais jovens, hidroginástica, hidroterapia já não fica tão divertido. Então, essa corrida dentro d'água veio realmente para trabalhar com os mais jovens, né? Para você conseguir gastar energia e fazer o exercício dentro d'água. Mas também tem uma calça de compressão que a gente criou aqui para o lipedema, junto com uma loja de compressão, né, para cirurgia plástica, que aí com essa calça a gente consegue conter o tecido e fazer atividade física em academia mesmo. Então, a gente vai descobrir qual tipo de fibra esse paciente vai ter. Eu tenho mais fibra tipo 1, eu tenho mais fibra tipo 2. E aí a gente vai entender o que é isso. Se eu vou mais para atividade aeróbica, se eu vou mais para exercício de fortalecimento. E aí a gente faz um circuitinho trabalhando. Exercício com o movimento do próprio corpo, sempre com o uso da compressão ideal. Então, qual é a diferença dessa calça para o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma meia 7/8 ou uma meia inteira que não vai ser tão confortável para o paciente fazer exercício. Então, com essa calça de compressão, que eu consigo também pegar o pé, eu consigo comprimir quadril, que geralmente elas queixam bastante, glúteo, e consigo dar uma compressão ideal para fazer o exercício, que não é uma compressão tão baixa, nem uma compressão tão alta. E ela não vai ter tanto desconforto na hora de fazer o exercício, por estar com aquele tecido solto. Né? Gabi, depois disso você vai ter que deixar aqui aonde que as pacientes compram essa calça. Bom. Porque, né, apesar de talvez não ter aqui no Maranhão, mas a gente sempre, o mundo online está aí para isso e pode pedir também. E essa calça, agora eu fiquei impressionada com essa calça. E essa calça, geralmente, como você faz? Ela é sobre medida ou não? Ela é a mesma, ela é a mesma compressão para todo mundo? Não, ela é feita sobre medida? Feita sob medida. Então, ela é padronizada PMG, mas aí a paciente vai lá, eu faço alguns ajustes. Eu quero que aperte mais o pé, eu quero que aperte mais a região de tornozelo, e a costureira consegue apertar. Então, à medida que a paciente do lipedema vai reduzindo de tamanho, eu vou apertando a calça e acompanhando. Então, eu garanto uma compressão mais uniforme, né? Muito legal, muito legal. Isso melhora bastante no conforto, né? E as pacientes, às vezes, usam para trabalhar também ou só usam para malhar? Não ficam viciadas na calça? Viciadas. Elas colocam os looks mais lindos, de bota, com calça comprida, e chega aqui já vestida, pronta. Já com a calça. Não quer mais, porque eu fico imaginando, já não quer mais tirar a calça, porque deve dar um conforto absurdo. A pessoa não deve querer, não vou trabalhar. Ainda mais quem fica trabalhando mais em pé, né? Aquelas pessoas com lipedema que têm uma jornada um pouco mais pesada, ou ficam muitas horas em pé, ou muitas horas sentadas, é um conforto muito grande, e às vezes até melhor do que a própria meia, né? Se sentem mais confortáveis do que a própria meia. Justamente porque como é feito... comprimir o bumbum delas, né? Aquela região glútea ali que a gente não consegue comprimir com a meia, né? E o quadril, a calça garante que comprime, né? Isso, que também é acometido pelo lipedema, né? E que às vezes é deixado de lado, certo? Outra pergunta aqui. Só a fisioterapia resolve quem tem problema na safena? Eu tenho medo de operar. Não.
Não, não, não. Vai te trazer um conforto muito grande, É, né, Gabi? vai te Então, assim, preparar para a cirurgia, né, Nath? A gente exatamente, vai acho te que antes. fortalecer, melhorar a musculatura, mas vai te preparar para a intervenção. E, a- e aqui eu queria deixar bem claro que nem toda safena doente no exame quer dizer que tem que operar. Então, assim, eu Sim. acho que também tem muito isso. No Acho que se caso a pessoa que. não cirúrgico, né, Nath? Se ela está Pois com é, num medo de caso operar, é não porque já falou cirúrgico, que ela sim. tem. Ela Já que ela falou que tem falou que ela medo de operar. Mas eu fico assim me perguntando, será que ela tem sintoma e tem medo de operar? É um medo muito grande. Ou ela tem medo de operar porque não sente muita coisa? Então, E a assim, a gente cirurgia sempre. hoje também não vai doer, né, Nath? O paciente, ele é operado, ele vai sair. Ele só não sai do bloco cirúrgico andando porque ele ainda está em anestesia, porque senão ele sairia andando, né? Exatamente. E às vezes existem locais, como aqui mesmo, às vezes a gente faz com uma leve sedação e anestesia local, que ele literalmente sai andando depois que acaba, Sim, né? Quando a gente sim. faz termoablação. Então, isso, existem métodos minimamente invasivos, que você vai se recuperar super rápido. E às vezes o fato de você, se não tem sintoma nenhum, só ter feito um exame que um pedaço dessa fenda não está funcionando, não está dilatado, não quer dizer que você tem que operar, pelo menos não nesse momento. Aí fica acompanhando, e aí, nesse caso, o acompanhamento fisioterápico é Sim. fundamental, né? Para que a gente consiga postergar essa possibilidade cirúrgica o mais tempo possível. Lembrando que, gente, que a doença venosa, as varizes, ela tem uma evolução super lenta. Então, para isso piorar, leva 5, 10 anos, a não ser que haja algum outro evento, tipo gestação, um ganho excessivo de peso, essas coisas podem sim piorar, né? Ou às vezes o uso de medicações, alguma outra coisa que vai interferir, mas normalmente a evolução da doença venosa ela é super lenta, então dá para acompanhar assim. Não necessariamente todo mundo tem que operar, né? Achei super interessante essa pergunta aqui. Eu sei que é de uma pessoa que faz instrumentação. Gabi, você percebe diferença de fibrose entre cirurgia convencional e as que são feitas a endolaser? Sim, sim, sim. O endolaser veio hoje para reduzir isso, né? Praticamente Ah, ele faz acaba. menos. Ah, faz menos, sim, muito menos, muito menos. Os trajetos são muito menos fibrosados, né? A região onde foi retirada, né? As incisões são muito mais baixas. E mais, vamos acrescentar: o uso do tape veio para tirar as fibroses. Então, o Ah, eu sou uma tape, apaixonada pelo eu tape. Teve também. que falar. O Explica o que é esse tape, tape. então, o tape é aquela fita que todo atleta usa, né? O tape, ele apareceu primeira vez com o David Beckham. Ele apareceu que ele estava com uma lesão nas costas e eles colaram um tape rosa nele. Então, ele começou ali, né? Na fisioterapia, a gente já usava muito na neurologia com a criança com paralisia cerebral. E aí, ele veio para ajudar na parte vascular. Então, a gente tem hoje o tape, né? Para melhorar tanto a parte venosa quanto a parte linfática. Então, o Sim, tape, ele veio realmente para reduzir e acabar com a fibrose, né? Então, ele pode perfeito. entrar no primeiro momento ali como um preventivo para absorção de equimose, para evitar a fibrose, e no segundo momento, se teve alguma região de aderência, para a gente conseguir fazer a liberação, né? Eu amo tape, né? Eu tenho tape Ah, eu também em acho. tudo quanto é lugar. Para mim, eu falo assim, a solução de todos os problemas é o tape. Né? E a Sim, gente sim. percebe isso mesmo. Quando a gente aplica o tape no pós-operatório e a gente retira, a quantidade de hematomas é muito menor, o conforto do paciente, né? Acho que a Gabi usa também até para evitar as fibroses, né? Para Sim, poder sim. colocar. Na região das incisões a gente pode colocar. Existem vários tapes, né? O tape que é mais linfático, o tape que é mais tensional, né? Mas é importante que você coloque esses curativinhos com uma pessoa habilitada, porque assim como pode fazer muito, muito bem, pode fazer muito mal. Esses curativos com muita atenção, grudados na pele, podem fazer queimaduras, Bolhas, bolhas. né? Pode pigmentar, todo mundo tem tanto medo de ficar com a pele manchada, ele também pode manchar. A pele tem que estar preparada para receber também. Não é só colar a fita, né, Nath? Exatamente.
Exatamente. Né? Existe toda uma maneira que cola, qual é a tensão que pode colocar, às vezes você põe tensão demais, pode fazer mal, e também depende do objetivo, né? Às vezes você usa a fita Sim, inteira, às sim. vezes você usa aquele que parece um polvo, né? Ou só um pedacinho da perna que precisa ser É, levantado, né? às vezes, exatamente, às vezes vai usar uns de contenção, né? Eu também sou outra completamente entusiasta 100% do T. Eu acho ele mágico. Eu também. Tanto que, assim, a primeira vez que eu vi uma aula e eu falei, não, é mentira um negócio desse. É mentira que você pregar um negócio e vai fazer tudo isso. Então, E aí eu eu, procurei. eu Pode fiz falar, Gabi. o primeiro curso há 15 anos atrás. Muito, né? Eu fiz com o Kenzo mesmo, muito tempo. E apliquei quase nada. Aí quando eu comecei a ver usando para varizes, falei, gente, será que isso dá certo? Aí eu fui para o Lymphology. Aí o Lymphology inteiro foi tape. Tape, tape. Aí neurologista falando de tape, ortopedista falando de tape. Eu falei, gente, realmente, né? Como a gente consegue ver o Exatamente. resultado A se gente você foi aplicar buscar, o vai uso da buscar na prática. literatura e a gente vê que realmente tem benefício, né? É Sim. impressionante isso, como só o fato do contato da fita com a pele estimula ali a E drenagem é naquele uma coisa local, né? interessante. Sabe por que, Nath, é o contato da fita na pele? Você sabe por que é o motivo? Por que não? Não. Diga. Se você levantar a fita do tape e virar ela assim, você vai ver ele tem um desenho de uma asa de borboleta. E através desses desenhos, essas ranhuras da cola, é o que faz o efeito de levantamento de filamentos na pele. É muito legal. Por Mas como que esse isso, homem pensou isso, esse japonês? Eu vou te falar, então, japonês então, é, não é uma coisa por isso, diferenciada. por isso que se puxa muito, você vai quebrar essa fibra. Não vai te dar o efeito terapêutico que você quer. Por isso que tem a lógica, né? Do tanto de tensão que você vai aplicar, por que a pele tem que estar com aquele contato, por que você não pode tirar depois do banho porque vai derreter a cola, não pode secar com secador quente. Por isso, disso tudo, né? Porque a mágica está na cola. Muito legal. Ok, deixa eu ver outra perguntinha aqui que fizeram para mim. Agora que eu vi que eu posso botar a perguntinha embaixo, gente. É vivendo e aprendendo. Eu estou aqui, mas eu sou millennial, então é um pouco mais difícil para mim também. Outra pergunta aqui. A drenagem substitui as meias de compressão, Gabi? Não, imagina. Você está vendo assim que Não, pelas perguntas as pessoas acham que físio é só drenagem, né? é, Explica um pouquinho pra gente é. todas as outras coisas que podem ser feitas. Eu acho que físio é tudo menos drenagem somente. Então, assim, Eu sei. a fisiovascular, ela hoje ela traz, né para acrescentar para o cirurgião vascular a parte toda de fortalecimento, né, da musculatura. Aí você fala, mas fortalece a musculatura, fortalece a academia. Não, existem as musculaturas específicas que a gente está falando em circulação, né? E associado a isso, é entender por que uma artrose de joelho, por que uma artrose de quadril, uma doença pode levar a uma trombose na perna. Então, se a gente pensar que a pessoa ela começa a andar, né, a caminhar de uma forma que tem uma lógica, que ela pisa com o dedo, o calcanhar, dobra o joelho, tudo isso tem uma lógica, né? Quando Deus criou o ser humano, isso foi pensado. É através desse movimento correto que vai tudo circular da forma correta. Então, se eu tenho ali uma patologia, eu vou tirar essa forma correta de andar. E isso vai propiciar problemas, até mesmo problemas circulatórios. Por exemplo, um paciente com lipedema, ele tem um pé mais plano, sem o arco do pé formado. Muitas vezes precisa de uma correção com uma palmilha. Isso é a físio. Não é só. Muitas vezes, se eu corrijo o pé, eu consigo melhorar o edema. Então, eu nem fiz drenagem linfática. Ou muitas vezes eu vou ensinar o meu paciente a fazer exercício de panturrilha, exercício de bomba, né, de perna, panturrilha, né, bomba glútea, região glútea, né? E vou pôr meu paciente no elíptico, né, no transpor. E vou ensinar ele a respirar, ele vai melhorar toda a queixa dele de dor na perna. Então, a física vai muito além de só fazer a drenagem linfática, né? Com Então, certeza. a gente... Tem várias coisas, né? Envolve vários E o exercícios, laser, né, reabilitação. Nath?
exercício, reabilitação, o laser para cicatrização, né? Hoje, muita ferida arterial, se a gente fala do paciente que tem um outro tipo de ferida, a gente consegue trabalhar com laser. Algumas vezes dá para fazer algum tipo de compressão, mas esse paciente saiu com o tornozelo solto, fortalecimento da perna, ele vai andar com mais qualidade. Nós tivemos uma vez um paciente no instituto que era um policial e ele já estava com várias obstruções, com dificuldade de andar, e ele saiu correndo. A felicidade dele era poder correr atrás do ladrão. Oh, meu Então, Deus. assim, né? É tão pequeno, mas a gente pode propiciar para ele voltar ao Que trabalho. legal. Então, é isso, né? Muito legal. E quantas feridas também, né? Mesmo de cunho venoso, né? Aquelas úlceras venosas que a gente às vezes não consegue fechar porque não tem essa mobilidade do tornozelo, né? Porque aí o paciente vai fazendo aquela anquilose de tornozelo e aí não consegue, pela falta da movimentação, não consegue bombear de volta e a gente, apesar às vezes até de tratar as safenas e os refluxos e tal, a gente chega a um momento que não consegue evoluir. Por isso é tão importante, né, que a gente tenha esse trabalho em conjunto com a físio, né? Eu falo assim, sem a físio não dá pra gente caminhar não, né? Então, é um apoio muito grande e também muito responsável pelos resultados que a gente tem. É esse E trabalho a em drenagem conjunto, sim. linfática, eu acho que ela ficou marcada, né? Tudo. Aí vou tratar um edema, a drenagem linfática. Então ela ficou famosa. Então, tipo assim, Uhum. muitas vezes eu recebo muito hoje, drenagem linfática para tratar tal coisa. É porque ficou o nome, né? Marcado. Sim. Mas Tem eu uma acho aqui, ó. Quais são os exercícios linfomil alguma coisa? Eu percebo que às vezes eu até tenho, quando eu faço encaminhamento, aí eu falo assim, para fazer terapia física complexa, ou exercícios miolinfocinéticos, né? Aí às vezes o paciente fala, o que é isso? O que é isso, doutora Cassandra eu mandou? O acho que a gente não que é, consegue Gabi? colocar a fotinho, né, Nath? Que Eu tô, tinha. deixa eu ver, eu até salvei ela Porque, assim, aqui. o que, que são esses exercícios, basicamente? São exercícios direcionados para essas bombas de retorno. O que, que é isso? A gente quer voltar com sangue para o coração. Então, são essas bombas que vão impulsionar bombas musculares, né, o nosso músculo, para voltar com esse sangue. Então, a gente começa lá do dedinho do pé, fazendo os exercícios com o dedinho do pé. Aí a gente pega toda a região de tornozelo para a gente liberar essa região de mobilidade. Aí a gente sobe para a panturrilha, a gente fortalece a panturrilha com os exercícios de ponta de pé. Aí a gente vai para a região glútea, a gente fortalece com os agachamentos. Aí a gente associa com exercícios respiratórios de tórax com os braços, né? Então, assim, se a gente for pensar assim, nossa, é bastante exercício, mas é o que a gente já pratica na academia. Mas se a gente puder pegar um único aparelho que vai trazer tudo isso para o paciente, seria o trampo, o elíptico, que toda Ah, que academia tem, legal, qualquer pracinha tem. Porque o que legal. elíptico, se você fizer Faz o com... exercício de braço e perna junto, então você está mobilizando todas essas bombas. E como eles chegaram nesse aparelho? Eles começaram a estudar as pessoas que faziam esqui nórdico e viram que elas não inchavam durante o período de esqui, porque usavam braço e perna junto. Então, na hora que você ia esquiar, você fazia esse movimento de braço e perna e não inchava. Então, foi criado o aparelho. Por isso que as praças hoje têm o aparelho de fazer braço e perna, né? Olha. Então, olha, gente, essa informação aqui é ouro na É live. O ouro. elíptico é o que não pode faltar na sua Não academia, pode. tá? Se Esse for para daí, escolher um, ó, se der tempo de fazer todos só um, eles, olha, tá ó, vai vendo? ter elíptico, tem que finalizar com ele, eu tenho que começar 30 minutinhos de elíptico, pelo menos 3 vezes por semana. É importante. Perfeito. Essa figurinha a Gabi me mandou e eu vou colocar tanto nos stories, como também quando for subir o vídeo na plataforma e no YouTube. Ao final da live, Gabi, eu coloco tanto os seus slides como as coisas. E eu mando para você essa Não, edição, tá bom? fechado. Que aí Tranquilo. aparece, e aí vai estar em outra plataforma, tanto no YouTube quanto na plataforma lá da VenWeek, mas vai ter acesso para vocês. É que aqui, por conta da live, não tenho como a gente subir essa imagem. Mas é bem interessante e é uma informação super legal. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu botar bem aqui, que agora que eu vi que pode botar a pergunta aqui embaixo. Só não tem a do lipedema, né? A drenagem linfática, pode fazer drenagem linfática. Tinha umas Estando... fotinhos legais do lipedema, né, Nath? Pra gente falar um pouquinho do Ai, tratamento, tinha, vão ser super favor. legal.
Eu até botei aqui, aí, as minhas pacientes de lipedema ficaram malucas. Falaram, meu Deus, eu tenho que Posso falar um levar. pouquinho do tratamento conservador? Eu sou a Pode, com defensora do certeza. tratamento conservador, né? Eu acho que a gente precisa realmente a gente entender nosso corpo para a gente pensar, né? No futuro eu quero fazer minha cirurgia, mas eu preciso pelo menos eu conseguir entender esse processo. Então, dieta, atividade física, eu tenho que me encontrar no que eu gosto, né? Porque não é regra, né, Nath? Porque tem Com gente que não vai querer entrar na piscina, tem gente que não vai querer musculação e ela vai ter de encontrar o que ela gosta. Eu já tive pacientes obesas que se encontraram caminhando na rua, que nem é tão indicado, e conseguiram perder peso e ter resultado no lipedema, então vai mesmo de cada um. Mas o lipedema, a gente consegue muito bom. Essa semana eu tive um resultado também de uma paciente que nem emagreceu tanto, maravilhoso. E você olha a perna, é outra perna. Mas a pessoa aderiu à compressão. Então, assim, se eu puder pensar, o que eu preciso? Compressão. Compressão. Compressão é o primeiro pilar. Fisioterapia, para te ajudar a entender, melhorar o seu sistema linfático. Aí muitas vezes ela fala, ai, Gabriela, mas eu não tenho problema linfático. Tá, mas na hora que a gente está pensando na gordura inflamada, empurrando tudo, o linfático também está sendo empurrado, né? Então, assim, fisioterapia, reabilitação, fortalecimento, entender o que eu preciso fortalecer, eu estar certinho numa dieta, focada, e aí a endermoterapia. Hoje a gente tem máquinas de endermoterapia que vão melhorar muito a qualidade do tecido. Então, eu tenho hoje uma máquina no consultório, que é uma máquina que eu consigo trabalhar tecido superficial e tecido mais profundo, e consigo entregar qualidade nesse tecido dessa paciente. Então, a gente tem muito recurso hoje na mão. Então, a pessoa realmente precisa entender o que ela quer, né? Entender realmente que é um caminho árduo, que tem que ir junto, e que a gente consegue entregar, sim, com um tratamento conservador, resultados muito bons. Eu gosto sempre de mostrar, Gabi, exatamente. E é bom que você me mostrou essa foto, vou até adicionar no meu arsenal. Para os pacientes de lipedema, porque eles chegam muito ansiosos com a possibilidade de fazer o tratamento cirúrgico. E eu explico que o tratamento cirúrgico, como é uma lipo, ele só consegue tirar uma porcentagem, né, de gordura. Então, o ideal é que você não esteja na fase inflamatória, que você já tenha perdido peso. E, às vezes, só com o tratamento clínico você fica satisfeito. Se aí ainda sobrar alguma coisa, aí sim que a gente parte, né, prepara e parte para a intervenção cirúrgica. Mas a maioria dos casos nem precisa, né? E essa Então, assim, a gente tem resultados. A parte inflamatória é tão complicado, né, Nath? A gente, como mulher, vamos pensar. A gente sai o final de semana, comer um churrasco, tomar uma cerveja ou tomar um vinho. Você pesa na segunda-feira, você tem mais 2 quilos na balança. E vamos pensar uma pessoa que inflama mais. Então, assim, é difícil fechar essa matemática, porque vai ser uma vida muito regrada, né? E essa paciente do resultado dessa semana, ela comia milka todo dia. Milka. E teve um resultado lindo. Então, assim, né, a gente também tem que pôr na balança, porque senão você vira uma pessoa antissocial. Você não vai poder tomar um café, né? Então, assim, complicado. Eu acho que é isso, assim, tem que ter, com certeza, tanto uma disciplina quanto uma mudança no principal. Então, assim, essas outras coisas vão ser a exceção, né? Claro que não. E claro que nós somos seres cíclicos. Então, tem momento que a gente está um pouco mais disciplinado, outros não. Existem outros problemas que podem nos tirar do eixo. Do final de semana, que você vai Isso, vai ter a festa do fim de ano, mas é aquela coisa assim, escorregou ali, eu vou comer, mas no outro dia, não é aquela coisa de assim, agora que eu já comi, agora só ano que vem, entendeu? Tipo assim, né, sabe aquela pessoa que chegou 1º de dezembro, tem a confraternização, mas esse mês tem muita confraternização, aí passa o mês inteiro, aí não dá também. Pode ter várias confraternizações, mas eu duvido que você tenha mais de 15 confraternizações. Então, pelo menos, né, você transforma um negócio que é um mês inteiro de excessos para pelo menos da metade do mês, que mesmo que você participe de todas essas confraternizações e se permita comer em todas elas, se no dia seguinte você voltar para alimentação saudável, isso vai ajudar você, né? E o negócio é só voltar. Não é voltar assim, voltei, agora não vou comer nada, agora, né, voltar para a dieta normal, saudável. E mudar o hábito, na verdade, né? Mudar hábito e entender o que te inflama, o que não te inflama e como dá para a gente tocar a vida. Porque é para sempre, né? Exatamente.
E essa história de alimentos que inflamam também é muito peculiar do paciente, né? Existem pacientes que a gente demora para identificar o que está inflamando o lipedema dele, Sim, sim. mesmo que ele tire vários alimentos, que aí a pessoa pensa já que é glúten, que não sei. Às vezes tira todas essas coisas e não melhora, e às vezes a gente vai achar em outros componentes, em outro tipo de carne, em outra coisa, e quando tira, a gente consegue melhorar sim o lipedema. Mas eu fico muito feliz. Olha, já aprendi dessa calça. Depois eu vou perguntar também, eu vou colocar aqui para vocês essa calça, e as minhas pacientes vão querer a calça do lipedema. E é uma das perguntas que fizeram aqui para mim. Quem eu indico em São Luís, né? Então, esse é um projeto que, inclusive, conversei com Gabi, que a gente pretende, sim, fazer um treinamento aí de uma profissional que seja mais específico na parte de vascular, né? Então, aguardem um pouquinho aí que vai chegar, coisas boas vão vir por aí e a Gabi vai me ajudar. Mas, quem estiver dando uma volta lá por São Paulo, doutora Gabi atende lá em São Paulo, no Instituto Belzac, né? E terá o maior prazer de receber vocês. E tem todas essas terapias. E como eu falei, até às vezes, já conversei outras vezes com ela, com esses pacientes. Pode, às vezes, iniciar um tratamento lá, mas ela vai orientar, ela pode ajudar a orientação sobre o que fazer aqui, né? Tipo assim, iniciar lá, mas manter e ir lá só ocasionalmente para fazer uma reavaliação, né? E o segmento tem essa possibilidade também, né, Gabi? Sim, com certeza. Hoje dá para o paciente entender o processo, né? Entender o que ele mais precisa, focar, né? Muitas vezes vem só para fazer uma manutençãozinha, dá sim para a gente trabalhar. Mas teremos uma pessoa Teremos, aí, Nath. em breve, em breve, em breve. Sim, Será sim. novidade. E em relação ao linfedema, Gabi, fizeram muitas perguntas aqui sobre essa parte de compressão, de como que é, e eu percebo que os pacientes de linfedema, principalmente aquele linfedema pós-linfangite, eles são pacientes que ficam, como você falou, como desse paciente, ficam muito desanimados, né? Por quê? Porque o importante é que a gente quebre o ciclo desses quadros infecciosos. O que eu falo? Eu falo assim, olha, é que nem quando você faz um machucadinho, fica uma pequena cicatriz. Cada vez que você tem uma nova infecção em cima daquele linfático, maior vai ficando a cicatriz. Então, é importante que faça essa manutenção, né? Que eu acho que é o mais difícil da gente convencer o paciente, mas eu tenho percebido que o principal é, primeiro, não Mas desanimar na ele hora com essa que história de não ele... vai melhorar, E quando né? ele começa a desinchar, igual esse paciente que está hoje, ele começou comigo com 199 quilos. E provavelmente ele já deve ter perdido uns 10 quilos em um mês, porque nesse primeiro momento vai perdendo mais rápido, né? Ele anima, então ele olha o dedo dele, ele confere se ele tem micose entre os dedos, ele seca direitinho o pé, ele está preocupado com o tênis que ele está usando, ele usa todos os dias as meias, os enfaixamentos, então ele vai seguir porque ele está vendo o resultado. E este paciente que não teve, por exemplo, vamos voltar lá na paciente que fez a cirurgia de esvaziamento axilar, seja de perna, seja de braço, ela vai ter de vigiar. Eu brinco que é orar e vigiar. Então, eu não vou poder machucar. Se eu machucar, eu preciso procurar o médico. Eu tenho que ter alguns artifícios em casa, algumas pomadinhas que eu vou cuidar disso aí até eu conseguir uma ajuda, né? Eu preciso usar as compressões, sejam elas profiláticas ou sejam elas para já tratamento, né? Para prevenção, ou que já tiver em tratamento. O uso da meia compressiva, ele vai fazer o papel do sistema que está doente. Eu falo que se existe um remédio para pressão, a meia de compressão é o remédio para as pernas, é o remédio para a braçadeira para o braço, né? Então, é realmente olhar para a meia de compressão como um ritual, né? Não como aquela coisa feia que vai apertar minha perna, né? Tem um outro olhar para a compressão, né? Com certeza. E eu acho que a compressão é justamente isso. No começo você odeia, mas depois, quando você sente os benefícios dela, o conforto, meio que vicia. Então, eu percebo muito em pós-operatório, porque aí, por conta do pós-operatório, o paciente ele fica obrigado a usar, né, por um certo período, que é aquele período do se acostumar e de perceber o benefício da compressão, que aí depois, quando a gente libera, assim, olha, você pode usar
Não, eu não me sinto segura sem a minha meia. A minha pele fica solta, né? O que eles falam, não, se eu ficar sem minha pele, fica solta. E hoje a Não, gente tem, eu me né, sinto Nath? muito melhor. Eu nunca mais me senti cansada quando eu chego em casa. Eu não vou tirar dela a meia. Eu falo, então ótimo, né? E as Então eu meias acho hoje que estão tem muita meia bonita, né? com Se a certeza. gente for pensar. Eu brinco com eles, a fase inicial a gente vai ficar feio mesmo, mas depois a gente consegue para uma parte mais bonita, né? E tem É, pacientes que vão criando, né? Eu tenho pacientes aqui que colocam uma meia grossa e colocam uma meia arrastão em cima, coloca a bota, saia longa. Você não pensa que aquela pessoa está com meia. Então, assim, a gente vai ter de criar. exatamente. E hoje, como existem todas essas opções, né, Gabi? Eu brinco que só fica com a meia feia quem quer, né? É, Porque tem meias coloridas, tem meia listrada, tem meias que são iguaizinhas, meias finas, que você não diz, não tem como dizer que é meia de compressão, sim. né? Tem aquelas, as meias esportivas, então tem meias que você pode fazer esporte com elas, que elas vão te fornecer essa compressão, né? E é mais no sentido disso, de se você é portador de uma doença e precisa da terapia compressiva, é aderir, né? É saber que você tem que aderir. Mas eu acredito muito nisso, é E aquele hoje, primeiro Nath, período da irritação, depois que você sente o benefício da compressão, aí não precisa mais convencer. Aí não dá mais para convencer de parar de usar, né, não? o paciente com lipedema, eu acho que ele sempre aderiu mais porque ele tinha medo de ter uma infecção, né? Então ele ficava com a compressão e, né, sempre usou porque ele sempre foi avisado que poderia ter uma infecção. Agora o lipedema hoje, ele fica bem em compressão porque ele percebe o tornozelo aparecendo. Muitas vezes eles não têm o ossinho do pé que aparece, né? Então hoje, quando você entrega para ele o aparecimento daquele ossinho que ele não conhecia, ele começa a usar porque ele fica satisfeito com esse resultado, né? E ele Então, quer manter esse resultado, né? exatamente, Perfeito. exatamente. E em relação também, Gabi, à parte de pacientes com insuficiência venosa, né? Então, como que você faz esse segmento pós-cirúrgico, né? Por exemplo, o paciente operou de cirurgia de varizes, e aí ele é encaminhado para fisioterapia, para fazer essa fisioterapia pós. O que inclui essa fisioterapia pós-cirúrgica, né? Como que funciona? Então, imediatamente após a cirurgia vai ser aplicado a bandagem, né? E ele é orientado a fazer os exercícios, já começa com alguns exercícios de bomba, de retorno venoso, logo na primeira semana. Então, ele vai voltar com 5 a 7 dias para a retirada dela, e aí a gente começa a reabilitação em si. Então, a gente usa as bombas de pressão pneumática, vai usar a plataforma vibratória, vai pegar um pouco mais firme com a questão de alongamento e liberação de tendão, né, do tendão de Aquiles principalmente. E aí a gente vai progredindo à medida que vão avançando as semanas. Mas geralmente o paciente vai ter um encontro por semana durante 5 semanas e ele está de alta. Ah, perfeito, muito legal. Muito legal saber esse segmento. Na esperança que ele vai usar meia de compressão, né, Nath? É, Pelo menos quando for viajar, na hora que for fazer esporte, né? É o nosso sonho dourado aí, né? É a o que eu gente defendo. acredita, mas tem gente que adere mesmo, tem gente que fica viciado na meia de compressão. E eu acho, a minha esperança é quando eu vejo eles, porque eu vejo que eu falo assim, é verdade. Então, muitas, por exemplo, eu na meia de compressão até falo assim, uma dificuldade que nós temos aqui, Gabi, é o calor. Então, diferentemente de vocês aí, que é um clima mais temperado, né? Faz friozinho. Hoje em dia eu não sou mais portadora de nenhuma bota, porque não existe bota aqui no Maranhão, entendeu? É calor todos os dias do ano. Então, assim, nós temos uma grande dificuldade da aderência da compressão desses pacientes por conta do clima. Apesar de que hoje existem malhas que são mais confortáveis, né, em relação a isso, e existem até estudos que mostraram que não há diferença de ficar mais calor na perna e tal. Foi comprovado cientificamente que, teoricamente, esse incômodo que as pessoas referem não conseguiu ser comprovado, né? Essa sensação de que seriam mais quentes, mais Pelo desconfortáveis. Mas a gente tem contrário, né? Quando dificuldade. tá inchado e a gente aperta, a gente tem mais conforto do que tá tudo solto ali, né? Mas é uma Exatamente. coisa a se pensar, como criar uma calça para o lipedema para o Maranhão, né? É,
Porque que seja menos, né, que seja menos quente, ou então às vezes de um tecido que seja mais leve, né, que seja mais, como o Biazinha tá botando aqui, mais climatizado, porque aqui o calor pega bem. Aqui é verão, 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 todos os dias. Eu brinco que a única diferença é que uma época chove e na outra não chove, mas é calor o tempo inteiro. Roupas compridas eu quase não tenho mais. Então, até quando eu vou para aí, eu passo frio e as únicas botas que eu tenho eu guardei na casa da você minha sogra, até porque gosta de passar frio, né? adoro. Não, Você mas até sempre gosta. adorei. É uma coisa que eu morro de saudade daí é o frio, porque eu acho que como eu nasci aqui, é o diferente. Passar frio é o diferente, né? Quando todo mundo em São Paulo, quando fala assim, ai, tá muito frio, e reclama do frio, ficava no inverno, eu falava, hoje, gente, ou podia fazer um calor hoje, gente. Vocês não sabem o que é passar calor, não. Todo dia, todo dia. Teolê não sabe que é todo dia, não. Aqui faz 28, 27 graus, o povo já tá com frio. Aqui o negócio é quente mesmo, né? Mas a gente consegue sim. Então, Gabi, a gente está chegando aqui nessa última, né? A gente está chegando com 1 hora de live. Existe alguma coisa em relação ao tratamento fisioterápico, alguma outra mensagem que ficou faltando a gente abordar que você acha que seja fundamental? Como eu te falei, era uma das lives que eu estava mais ansiosa para ter, que eu sabia que eu ia aprender demais, 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 né? Então, fica aqui a mensagem para quem está assistindo ou quem vai assistir depois, porque vai ficar salva essa live e vai ficar publicada tanto no meu perfil quanto no perfil da Gabi. A importância, né, que é justamente esse um dos pilares dessa semana da interface, né, da associação do tratamento multidisciplinar das doenças venosas e linfáticas, e que o conforto do paciente só vamos chegar se a gente associar com outras especialidades também. Então, não adianta achar que só ir no angiologista, só ir no cirurgião vascular vai resolver. Não, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar desse paciente para que a gente possa, assim, chegar numa melhor qualidade de vida. Os resultados que a Gabi tem, eu mostrei no Stories mais cedo, para quem olhou. Então, assim, pacientes com lipedema, uma mudança absurda da perna, parece que é outra perna, que não é a mesma perna, uma perna que já era mais inchada, que o lipedema geralmente tem aquele aspecto de celulite, e depois a pele lisinha. Pacientes com linfedema, que é uma das coisas que, porque o linfedema, principalmente em estágios mais avançados, fica com aquela assimetria dos membros, né? Aquela E a coisa inchada, fibrose, a perna aquela endurecida. elefantíase, dói, e é uma coisa que é muito estigmatizada, né? Até para as outras pessoas que olham, a pessoa que tem, fica com vergonha e tal. Então, tem como, além de toda a dor, né? De toda essa outra parte, tem sim como a gente melhorar. Ela mostrou casos de Por diminuição de maior que seja a perna, circunferência. é o recado, né, Nath? Por maior que seja a perna, não acredite que não tem o que fazer, que a gente tem o que fazer, né? Exatamente. E Existem hoje mesmo eu vários recebi a tratamentos. foto de uma perna gigantesca, aquela pessoa em casa, dá para a gente dar qualidade de vida. Quantas vezes chegam pacientes arrastando, né, que drenando secreção da perna, e a gente consegue parar com isso daí, colocar uma meia e deixar a pessoa ter uma qualidade de vida. Então tem muita coisa. A fisioterapia vascular, ela veio mesmo, né, aprendendo com o vascular aonde ela poderia intervir para contribuir, né? Então, no pós-operatório, no paciente com varizes, no paciente com feridas. Então, realmente, o fisioterapeuta ele veio aí para acrescentar o conhecimento de biomecânica, de exercício, de movimento a esse indivíduo aí que está defasado, né? Especificamente da parte circulatória. Então, a gente consegue ajudar nesses 3 sistemas mesmo, contribuindo para a melhor qualidade de vida, né? Com certeza. Eu acho que a mensagem que fica é isso. E que a físio não é só drenagem. Olha só, Gabi Não, mostrou não, não, um não, não. verdadeiro universo para gente de plataformas, né, botas pneumáticas, de outros exercícios, de exercícios que você Eletroterapia, pode fazer em laser. casa, né, que são os exercícios miolinfocinéticos, né, da reabilitação motora e como isso vai influir no resultado final, a compressão, as bandagens, né, que a gente pode fazer compressão elástica e inelástica. Então,
é um verdadeiro universo, que seria leviano a gente dizer que é simplesmente drenagem. Não é drenagem. Drenagem é Sempre vai apenas ter uma meia uma. linda para alguém, né, Nath? Vai ter a sua meia especial. Pode acreditar que a gente chega nela. A gente chega, com certeza, Gabi. Eu queria te agradecer mais uma vez Imagina, foi um prazer, muito pela obrigada, viu? disponibilidade, né, de dispor uma horinha aqui da sua noite para vir aqui conversar com a gente. Muito, muito obrigada. Eu falo que a Gabi, eu tenho um pouquinho de inveja do meu chefe, porque ter uma físio na sua própria clínica que nem a Gabi tipo, é o sonho de todo E a minha vascular. história começou com o Dr. Sérgio, foi com um telefonema que ele me ligou e falou assim, Gabriela, tudo bem, me indicaram você, e eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, o que né? Pois não. Ele, você sabe fazer drenagem linfática? Eu falei, não acredito. Aí eu respondi para ele, eu acho que eu sei. Eu mereço. Foi a primeira pergunta que ele me fez. Mas a gente eu vai até brinco isso. Muito além, muito além. Muito além e justamente essa parceria ela é muito válida, né? E se Deus quiser, em breve eu também terei uma físio para chamar de minha, que nem Dr. Sérgio tem Gabizinha aí para salvar ele de todas as coisas, né? Tudo. E Gabi, fala um pouquinho de onde você atende aqui para os pacientes e uma mensagem final já para a gente encerrar, porque estamos chegando a uma hora de live, senão fica um pouquinho mais cansativo e a gente já conseguiu passar, acho que uma mensagem muito legal e muita informação válida por aqui. Nath, então, novamente, muito obrigada. Foi um prazer essa uma horinha da minha noite com você, viu? Para a gente poder esclarecer, que é muito legal a gente poder mostrar, né, realmente tudo que a gente pode ajudar. E eu atendo aqui em São Paulo, na Avenida Pacaembu, na Vila Mariana. Então, no meu Instagram tem os contatos e eu fico à disposição aqui para vocês, tá? E a calça vai ser postada, fica tranquila. Então, pra gente terminar, para ficar coisinha, a gente sempre termina aqui, eu vou fazer o 2, você vai fazer o 3. Que é o Vem, o 3. Que é o Vem Week, gente. Não esqueçam que semana que vem, dia 3 ao dia 9, nós vamos ter várias outras atividades. Muito, muito obrigada, Gabi. Lembrando que essa live, ela vai ficar salva aqui. Vocês podem assistir depois, podem reassistir, podem tirar dúvidas. Então, assim, às vezes eu vi paciente aqui meu entrando que tem erisipela, que tem linfedema, quer fazer a pergunta, eu perdi na hora, quero fazer depois. Pode botar no comentário que eu estou aqui pela Gabi, comprometendo que ela vai responder sim. E além disso, a gente vai subir essa live no YouTube e vamos subir lá na plataforma da V-Link. Todo mundo do mundo inteiro vai poder assistir, viu? Muito, muito obrigada, Gabi. Nath, uma boa noite para todos vocês. Até a próxima. Tchau. Que seja a primeira de muitas, né? Muitas. Obrigada. Tchau, tchau. Nada. Tchau, tchau.